Verdade, tem entrevista com o deputado Wilson Filho e as novidades dessa mudança de partidos até o dia 2 de abril para a disputa de 2022. Rede Verdade está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É quarta-feira, dia 23 de março de 2022. Nós estamos ao vivo aqui na sequência do Cidade em Ação. Você que estava ligado aí em Samuca Duarte, segue conosco que a gente vai trazer as notícias da política no Brasil e na Paraíba. A gente tem dito que até a próxima sexta-feira, quer dizer, a sexta-feira da próxima semana, até o dia 2 de abril, há uma correria dentro dos partidos políticos no Brasil e aqui no Estado, para que os candidatos nas eleições desse ano possam aí se filiar nas suas legendas, estarem filiados e sem ter aqueles que têm mandato problema de fidelidade partidária. Então até a próxima semana, sexta-feira, vai ter aí um corre-corre. Um dos deputados das lideranças políticas que fazem parte aí desse corre-corre também está na expectativa para mudar de legenda, se filiar a uma nova legenda, que está aqui comigo, é o deputado estadual Wilson Filho, líder do governo na Assembleia, está aqui conosco. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no Rede Verdade. Já decidiu o partido, vem dizer aqui no Rede Verdade? Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os paraibanos. Eu queria já ter decidido, estou construindo com todos aqueles que fazem a nossa base. Temos ainda alguns dias até o prazo final e eu tenho certeza que em conjunto com todas essas pessoas e, claro, com o próprio governador João Azevedo, já que a minha missão é ser líder do governo João Azevedo na Assembleia, então eu tenho por ele uma relação de muita confiança. Até o final dessa semana a gente já está aí chegando a uma conclusão. Mas quais são as opções? As opções são muito claras, né? O PSB do próprio governador, o Republicanos, que foi para onde o deputado Wilson Santiago foi e tantos outros amigos, é um grande partido da base e tudo isso está sendo construído para que lá no final das coisas a base do governador João Azevedo possa ter, após as eleições, o maior número de deputados eleitos. Tudo isso passa por uma estratégia eleitoral e a gente está construindo ao lado dele. Agora, deputado, enquanto você está decidindo se vai ou não para o PSB ou para o Republicanos, tem alguém no Brasil que já decidiu que vai para o PSB e oficializou hoje sua filiação. Eu estou falando do ex-governador de São Paulo, já foi candidato a presidente da República, o ex-tucano Geraldo Alckmin, que lá em Brasília se filiou hoje ao PSB, num evento ali bastante prestigiado, com a presença de governadores do partido, inclusive do governador João Azevedo, que estava aí no evento. O Geraldo Alckmin, que fez ali um discurso reunindo, convidando, conclamando as forças democráticas do Brasil para se unirem, independentemente aí das suas diferenças, contra Jair Bolsonaro. Quem acompanhou essa filiação de hoje estava lá, foi o nosso Napoleão de Castro, o nosso rei da informação em Brasília, e vai trazer os detalhes aqui para a gente. Napoleão, muito boa tarde, querido. Luiz, cumprimentar a você e ao nosso telespectador nesta tarde. Nós estamos na Fundação João Mangabeira, Asa Sul, aqui na capital brasileira, onde nesta quarta-feira nós tivemos uma série de filiações no Partido Socialista Brasileiro, dentre as quais a do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, além de outras autoridades filiadas com o objetivo de disputar mandatos à Câmara Federal, Senado da República e também governos estaduais. Nós conversamos com o governador do nosso estado, João Azevedo. Ele falou desse momento de incremento de novas filiações no Partido Socialista Brasileiro. Primeiro dizer que é uma alegria extraordinária poder participar desse momento tão importante para a política brasileira. A chegada do ex-governador Geraldo Alckmin faz com que a gente renove as esperanças de que poderemos sim reconstruir um país, trazer esperança para o povo, fazer com que esse país volte a sonhar com melhores dias. Então essa é a grande mensagem que se tem hoje com essa filiação do ex-governador Geraldo Alckmin. Para mim é uma alegria muito grande poder participar desse momento tão importante, eu diria que é um momento nacional. O governador João Azevedo, que ao lado do deputado Gervásio Maia Filho, presidente regional do partido, secretários e outras lideranças políticas do nosso estado, esteve nesse evento aqui na capital brasileira. De Brasília, exclusivo para o Rede Verdade, Napoleão de Castro.
Dom Napoleão, muito obrigado, querido, sempre em cima do lance. Deputado, qual é o efeito da afiliação do Geraldo Alckmin no PSB? Tem um efeito direto aqui para Paraíba? Bem, o que está acontecendo e todo mundo está percebendo o governador acertou no partido que se filiou. O PSB é um partido já muito próximo daquilo que ele externava como posicionamento político nacional. O governador já antecipou o voto no ex-presidente Lula. E a ida de Geraldo Alckmin para o PSB é para dar a esse projeto do retorno de Lula à presidência uma grande e importante opção para vice. Obviamente, o PSB, indicando o vice de Lula, teria um efeito imediato aqui, porque o PSB e o PT também estariam em conjunto na eleição regional. Independentemente disso, o que a gente percebe aqui na Paraíba é uma exposição muito mais forte e contundente da esquerda pró João Azevedo, até pela não interesseiro posicionamento de João pró Lula, porque Lula já sabe que João Azevedo vota nele há muitos meses atrás. E tem muita gente se guardando para dizer só agora. Então, não existe isso com João Azevedo. Ele é sincero em tudo que fala. E quando ele diz que é Lula, aqueles que defendem a esquerda passam a chegar mais próximo de João Azevedo. Isso aconteceu com o PCdoB, com o Rede, com o PV e a maioria, a ala majoritária do PT. Dentro do PT tem um debate interno e vamos esperar o que vai acontecer. João vai participar dessa briga interna do PT para ter o PT com ele oficialmente já na coligação? Eu acho que o posicionamento e o perfil do João é respeitar as decisões do PT. A ala majoritária do PT defende João Azevedo e a gente vai esperar aí o que vai acontecer pela frente. Deputado, juridicamente é possível que, com a filiação de Alckmin no PSB, com a indicação do PSB como vice-candidato à presidência da República com Lula e Alckmin apareçam no guia de João Azevedo, no guia eleitoral? São consequências eleitorais. Eu não me apego a isso. Eu me apego a projetos, a linhas de pensamento e a defesas claras de ações para a população. Quando você diz que João Azevedo é mais voltado para a esquerda, é a sua história e os seus posicionamentos ditam isso. As pessoas vão votar nessa linha, vão se posicionar eleitoralmente como cidadão e eleitor nessa linha. Quem é de esquerda, quem é de direita ou quem está em dúvida, gosta de um pouquinho de um lado, de um pouquinho de outro. Lá na frente é que a gente vai ter a ciência e o conhecimento de como vão se comportar os candidatos a presidente da República. Deputado, e João Azevedo tem o que mostrar ao paraibano para pedir o voto à reeleição? Luiz, as pessoas estão cada vez mais percebendo e tendo acesso às informações e entendendo como este governo, mesmo no meio da pandemia, conseguiu produzir. Eu nem imagino como seria um governo João Azevedo fora da pandemia. E imagino de forma muito cautelosa e amedrontada como seria a pandemia sem João Azevedo. Porque sem João Azevedo, sem as decisões corajosas de João Azevedo, a Paraíba sofreria muito mais durante a pandemia. E mesmo durante a pandemia, o governador João Azevedo está anunciando 208 creches. 208 creches. Todas as cidades da Paraíba que pediram creche, foram 208 cidades, receberão. Eu não consigo me lembrar de um governante desse estado que construiu uma creche sequer e pensou nas crianças, pensou nos pais e mães de família que precisavam deixar alguém cuidando da sua casa e dos seus filhos para poder sair para conquistar uma renda. O governo do estado vai construir 208 creches. O governo do estado anunciou essa semana, só essa semana, porque não adianta a gente estar falando de coisas que aconteceram muito para trás, porque tem tantas novidades para agora que não caberia no tempo do programa. Só nessa semana foram mais 500 milhões de reais investidos em mais de 20 novas estradas, em mais de 40 cidades que receberão aquelas vias internas da cidade asfaltadas. Anunciou este ano de 2022 a dragagem do Porto de Cabedelo, de verdade, até que enfim o Porto de Cabedelo receberá um investimento e vai ser um investimento muito alto, mais de 50 milhões de reais investidos para fortalecer economicamente o estado através do Porto.
anunciou o Hospital da Mulher aqui em João Pessoa e já tinha anunciado o Hospital de Clínicas lá em Campina, 2 novos hospitais, um com mais de 200 leitos, outro com 300 leitos. Lá em Campina, o Centro de Convenções, mais de 120 milhões de reais. Para as outras cidades e regiões do estado, obras envolvendo os hospitais regionais, envolvendo as escolas, envolvendo obras de abastecimento de água. Então tem muita coisa sendo feita. E além de obras de pedra e de cal, as pessoas estão acostumadas a conhecer o nosso governador, de todos nós paraibanos, como um grande técnico. E isso fez uma diferença tremenda na sua gestão, com todos esses desafios mundiais como a pandemia. Mas as pessoas estão cada vez mais conhecendo o ser humano, João Azevedo. E isso é o que toca no coração de quem está em casa. É isso que toca no coração de quem realmente precisa. Eu gosto de frisar uma ação que o governo do estado fez, mesmo não sendo obrigado a fazer, isso é função das prefeituras, mas distribui mais de 60 mil refeições diárias para quem tem fome nesse estado, através de 10 restaurantes populares e um programa Tá na Mesa que chega a todas as cidades da Paraíba com mais de 5 mil habitantes. Está autorizado o dinheiro garantido para que todas as cidades com mais de 5 mil habitantes tenham um restaurante lá, mesmo aquele restaurante privado, particular, mas ele está credenciado ao Estado para ofertar pelo menos 200 a 1.000 refeições diárias a quem tem fome, ao preço simbólico de R$1. Só quem faz isso é quem tem amor ao paraibano que está passando dificuldade e comparativamente, porque é importante comparar, isso nunca foi feito por ex-governadores. Agora, deputado, para além da pauta administrativa e no campo político, o governador tem adotado uma postura proeficiente, produtiva no campo político também. Se fala muito que o governador ali teria, enfim, uma certa descrição exacerbada em relação às relações de articulações políticas. Você destacou que ele acertou quando foi para o PSB, mas muita gente tem reclamado de que o governador não está com o controle sobre o apoio e a posição das lideranças da sua base. As lideranças se antecipando e apontando votos em candidatos ao Senado, em candidatos a vice, sem que o governador possa ali conduzir isso. O exemplo mais claro do Republicanos, que é um partido que você citou aí. Há aí um descontrole por parte do governador. Quem é que vai conduzir isso, deputado? Olha, Luiz, quem sempre conduziu e há de conduzir mais uma vez é o líder de todo o projeto, que é o próprio governador João Azevedo. É o candidato a governador que faz todo esse alinhamento. Mas eu te falo duas coisas antes de responder diretamente. É quase impossível você cuidar de uma população e fazer política partidária ao mesmo tempo. O governador João Azevedo tomou a mais correta decisão da sua vida. Porque se fossem outros governadores para trás, ficariam de beijo, abraço, tapinha nas costas e nada de resolutividade. O governador João Azevedo decidiu salvar vidas na pandemia, salvar empregos na pandemia, investir em obras que mudassem a vida das pessoas e não sobrava tempo para fazer aquilo que a gente chama de política partidária, ou sobrava pouco tempo. E ele sempre disse, calma pessoal, quando a gente estiver vencendo a pandemia, eu vou começar a falar propriamente de política, de partido. E ele fez isso. Quando os números começaram a baixar e dar uma certa tranquilidade à Secretaria de Saúde, ele foi lá e definiu o seu partido, se filiou ao partido, ele foi lá e construiu e iniciou essas conversas. O que eu digo, no segundo ponto, é que é muito natural, como todos os outros anos eleitorais para trás, um ou outro opinar sobre aquilo que é de sua preferência. O prefeito Cícero Lucena exalta a sua opinião pró seu partido. É normal. E outros também o fazem. E eu puxei na memória política e em outras eleições estaduais isso também aconteceu. Mas no devido momento, o governador João Azevedo vai fechar a sua chapa, construindo os melhores nomes possíveis. E é importante frisar, o governador João Azevedo tem feito tanto pela Paraíba e as pessoas ao seu redor acreditam tanto nisso que hoje nós temos mais pessoas disponíveis e com potencial para serem candidatas na chapa do que vagas. Só se é pretenso candidato a senador com João Azevedo
se tiver acreditando na vitória de João Azevedo. Só se é candidato a vice-governador se tiver acreditando na vitória do cabeça de chapa. E isso mostra a força administrativa e, consequentemente, a força política que João Azevedo tem. Ele vai construir, Luiz, para finalizar, a melhor chapa possível. Defendo que essa chapa absorva tanto Efraim contra Aguinaldo, e é essa o grande momento de agora. Eu tenho certeza que ele vai publicizar isso muito em breve. Mas, objetivamente, depois de formada a chapa, você está dizendo aqui que não haverá concessões para que aliados votem em outros candidatos fora da chapa. Luiz, eu não estou afirmando isso, nem não afirmando. Eu não sei dessa informação e não consigo te afirmar quanto a isso. O que eu sei é que o governador João Azevedo é o grande líder desse grupo administrativamente e politicamente. E no momento que achar adequado, vai publicizar seu posicionamento. Eu vou ilustrar um caso, deputado. O deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, o presidente do Republicanos, que é um partido que você, enfim, está ali entre as suas possibilidades de filiação, já anunciaram apoio a Efraim Filho ao Senado. Se o governador João Azevedo confirmar Efraim Filho ao Senado, eles estariam já dentro da linha. Se disser que não, e Efraim for candidato em outra candidatura, você acha que o presidente da Assembleia, que o Hugo Mota do Republicanos mantém essa posição, estarão liberados para votar no governador e votar em Efraim com outro candidato ao governo? Essa é uma construção que precisa ser feita com respeito mútuo. O Wilson Santiago, que eu tenho um prazer de chamar de pai, quando foi candidato a senador da República, nem todos que estavam ao lado do seu candidato ao governador votaram nele. E nem por isso eles foram liberados ou não liberados. É um processo político e, com respeito e muita transparência na construção do diálogo, as coisas acabam acontecendo com entendimento. Não tenho dúvida disso. Você ainda acredita que há liga entre Efraim Filho e o governador João Azevedo? Qual é a equação para resolver esse imbróglio todo, na sua opinião? Daqui a pouco a gente escuta a sua resposta. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, é 1 minutinho só, e a gente está de volta aqui conversando com o deputado Wilson Filho. Chegou a hora de você aproveitar os últimos momentos do mês do consumidor no Lojão da Econômica.